Seja bem-vindo nesta noite de oração, noite de reflexão, noite espiritual, noite de fé, noite de mergulharmos na palavra maravilhosa. A palavra de Deus é viva e é eficaz. Ela revela a pessoa maravilhosa e graciosa de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, a ação poderosa do Espírito Santo. Que maravilha é podermos estar aqui para celebrar este Deus maravilhoso em nome de Jesus. Eu sou o pastor Anderson Nogueira, pastor sênior da Igreja Evangélica Cristo Vive Missão, aqui na Tijuca, próximos da Praça Sans Pena, na General Roca 340, na Galeria. E também pastor em Itaipu, na Estrada Francisco Cruz Nunes, 10.031. Nossa igreja lá está em obras, com a graça de Deus e a permissão do Senhor, até o final do ano teremos uma linda igreja inaugurada para uma grande obra que o Senhor tem para conosco, em nome de Jesus. Tenho aqui já minha lista de oração, pessoas, famílias que estão ligando conosco aqui na terra, suas vidas, suas petições, suas orações, e vamos juntos apresentar diante de Deus cada uma das necessidades, colocá-las ante aquele que é o galardoador dos que os buscam, aquele que é o supridor de cada uma das nossas necessidades. Esteja aí, amado, com seu coração numa grande expectativa. Eu creio, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que este Deus é poderoso, este Deus é maravilhoso, este Deus é bondoso. Eu quero antes deixar aqui uma palavra para o teu coração, que está em Salmo 34, versículo 8. Esta palavra encheu meu coração agora, antes de começar a live, eu estava em oração e meditação. O Salmo 34, 8 diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Esta live tem uma característica de refúgio. Aqui quem está vem para buscar o refúgio de Deus. E aquele que se refugia no Senhor experimenta da sua bondade e da sua misericórdia. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Amém? Então, eu quero pedir que você agora, um minutinho, compartilhe, por favor, esse link. Lembra aí os irmãos que até agora não entraram aqui no Facebook. Lembra eles que esse é o horário de culto, é o horário de live, horário de estar aqui firme e forte para juntos pedirmos, buscarmos e batermos pela manifestação tremenda e poderosa de Deus. Ninguém desvia atenção, ninguém agora esqueça as outras atividades, vamos todos nos voltar para cá. É hora do poder de Deus, é hora de ligarmos na fé, em nome de Jesus. Então, aqui pelo Facebook, e também você pode encaminhar a nossa transmissão pelo YouTube, @Cristo Vive Missão, que é o nosso canal, em nome de Jesus. Eu sinto a presença de Deus e eu sei que Deus tem grandes coisas para fazer por nosso intermédio. Vamos ao estudo da palavra. Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos capítulo 9, versículo 28. Vamos refletir juntos aqui, para depois orar sobre ser um canal do poder de Deus. Como viver sendo um canal, como ser este instrumento nas mãos de Deus. Então, para ser canal do poder de Deus, do poder de Jesus, é preciso viver em Jesus. Precisamos refletir sobre isso, porque
Deus, para operar através de nós, primeiro Ele opera em nós. Depois que opera em nós, Ele opera através de nós. Amém? Então abra aí em Marcos capítulo 9, versículo 28 e 29. Vamos lá, estamos aí com a Bíblia em mãos. Aleluia. Espero que sim. A palavra é a espada, amado. Ande com a espada sempre em mãos. Esteja sempre preparado para essa batalha, porque a vitória é do povo de Deus. Marcos 9, 28 diz o evangelista: quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsar o demônio? Tinha um menino lá possesso, um jovem lá possesso. O pai do menino pediu aos discípulos que expulsasse, e os discípulos não conseguiram. E aí depois, em particular, os discípulos perguntaram: Senhor, mestre, por que é que nós não conseguimos expulsar o demônio? Então Jesus respondeu, versículo 29, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. O Espírito de Deus fale aos nossos corações. Vamos orar, vamos permitir, amados, que a palavra de Deus nos fale, ok? Vamos à palavra. Esquece as ideias humanas. Às vezes você está me ouvindo aí há 43 anos com uma ideia fixa na cabeça, já cauterizado, calcificado. Você precisa renovar a tua vida na palavra de Deus. Então vamos mergulhar no texto sagrado. Pai amado, bendito, eterno, maravilhoso, nós temos clamado a Deus por um avivamento. Nós temos pedido, Pai, por um grande avivamento. E nós temos crido, Senhor, que partindo aqui do nosso país, o mundo inteiro beberá das águas puras da Tua palavra. Águas puras da Tua palavra. Não queremos, Pai, as nossas ideias humanas. Não queremos, Pai, as nossas limitações ideológicas influenciando o texto bíblico, sujando, destoando com a palavra. Nós queremos a Tua pura palavra, meu Deus. Então, para isto, ó Pai, exige de nós humildade, exige de nós dependência de Jesus, para que possamos do alto receber esta manifestação poderosa deste avivamento, desta unção maravilhosa, para que o mundo inteiro veja a glória de Deus e milhares, milhões de vidas sejam alcançadas e salvas pelo poder de Cristo Jesus. Então, Senhor, eu diminuo inteiramente para que Tu cresças e fale ao Teu povo, em nome de Jesus. E a amada igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Ovelhinhas amadas, preciosos de Deus, mais do que vencedores em Cristo Jesus, guerreiros de oração, valentes de oração, ministros de oração, vigilantes, vigias da oração. O evangelista Marcos faz, nesse pano de fundo do texto que estamos refletindo, vamos refletir, faz o relato de uma epifania em que Deus revela a glória preexistente de seu Filho Jesus como Senhor majestoso e como o último Moisés, o Moisés escatológico. Eu estou falando da transfiguração. A epifania é uma manifestação visível de Deus. Nós olhamos e vemos e percebemos e tocamos e sentimos a Shekinah, a glória de Deus.
E os discípulos viveram essa manifestação tremenda na transfiguração e puderam ver Jesus como o Moisés escatológico, ou seja, como aquele que veio para libertar o seu povo do poder de Faraó e lhe prover um novo êxodo do Egito. Ou seja, o nosso Senhor Jesus é aquele que veio para libertar seus filhos dos pecados, para libertar seu povo da escravidão do pecado, da derrota, do mundanismo, da carnalidade, da fraqueza, para uma vida poderosa. Está registrado em Marcos 2, 9, versículo 2, diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os a sós, à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. Amado, nós precisamos ter tempo a sós com Jesus. Nós precisamos ter tempo a sós com o Mestre. Investir tempo com Ele. E diz que as vestes de Jesus se tornaram resplandecentes, sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as podia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma será a tua, outra de Moisés, a outra de Elias. Pedro não sabia o que dizer, estavam aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. Esta era a voz do Pai. Para aqueles que não sabem e ainda estão mergulhados na heresia do unicismo, do modalismo, do sabelianismo, Deus não é uma pessoa apenas. Deus é 3 pessoas, são 3 pessoas em uma. 3 em 1. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E diz que a voz do Pai falou a respeito do Filho: Este é meu Filho amado. Se ele não fosse 3 pessoas, quem é que estaria falando lá em cima? Era Jesus mesmo falando: eu sou meu filho, meu pai é seu filho, eu sou o filho? Que é isso? É esquizofrenia espiritual? Está repreendido. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E aí ele diz: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com ele senão Jesus. Então, amado, diz que a nuvem envolveu aquele monte, era Shekinah, era a nuvem da glória de Deus, até para que eles não desviassem a atenção deles com nada, e só tivessem a visão de Jesus, só tivessem a visão do que estava acontecendo, só tivessem ouvidos para a palavra de Jesus. E é isto que nós, já de início, precisamos, amados. Precisamos ter olhos e ouvidos somente para Jesus, olhos e ouvidos somente para o que Deus quer nos falar, porque se nós começarmos a prestar atenção em outras vozes, as vozes do mundo, as coisas mundanas, amados, nós vamos nos perder, nós vamos nos equivocar, nós vamos permitir fermentos, e isto não é de Deus. Nós precisamos ouvir somente a voz de Deus, para que vivamos nele plenamente. E aí no capítulo 9, versículo 1 agora, voltando um versículo, diz assim: Dizia-lhes ainda: Em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns há, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Ou seja, nós vemos aqui, amados, o início da promessa da vinda do reino de Deus com poder. Onde é que isto aconteceu? Quando eles estavam lá reunidos, em Atos capítulo 2, em Pentecostes, e diz que de repente eles foram tomados pelo poder do Espírito Santo, foi distribuído entre eles como línguas de fogo, começaram a falar em outras línguas, cada um entendia na sua língua materna
As pessoas chegaram a pensar que eles estavam embriagados, mas eles estavam na verdade embriagados, mas não de vinho, não de álcool. Eles estavam embriagados pelo poder de Deus. Era o reino de Deus que estava sendo implantado. Por isso Jesus disse: vocês verão o reino de Deus ser implantado com poder. E no alto daquele monte, aqueles homens foram então levados por Jesus na antessala do céu, para verem o poder de Deus, para contemplarem o poder de Deus, o poder de Jesus, que vinha do alto, da Shekinah, daquela nuvem que os envolveu, daquela voz que os tomou em temor tremendo para a glória de Deus, a voz do Pai. Então, amado, depois João, retratando esta glória maravilhosa, ele disse duas coisas importantes. Ele disse: Moisés, ali era a transfiguração, estava Jesus, Moisés e Elias. E aí João diz assim: olha, Moisés trouxe a lei, mas Cristo trouxe a graça e a verdade. Ou seja, amados, a graça é o poder que transforma. Se nós queremos ser canal da compaixão poderosa, milagrosa de Jesus, precisamos saber disso. Ele manifesta poder através de sua graça. Ele restaura vidas através de sua graça. Ele liberta, ele cura, ele salva, ele redime, ele faz a obra através de sua graça. Não é através da religião humana, não são através de rudimentos humanos, não são através das coisas humanas, sequer das coisas humanas. Às vezes nós interpretamos equivocadamente algumas coisas, achamos que é lei e não é, e descartamos coisas que não deveriam ser descartadas, fazemos coisas em nome de pessoas humanas. Mas nós estamos aqui em nome de Jesus, e em nome de Jesus, pela graça de Deus, veremos o seu poder transformar vidas. Depois João diz assim: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Gente, coisa mais clara do que essa não tem. O unigênito do Pai, vimos a sua glória. Então, que em nome de Jesus, amados, nós veremos a glória de Deus em nossas vidas, em nossa família, em nossa saúde, em nossas finanças. Nós veremos a glória de Deus abençoar o ministério, para que a palavra de Deus corra aos quatro cantos de todas as nações do mundo. Nós veremos a glória de Deus invadir a terra, assim como as águas cobrem o mar, disse o profeta Abacuque. Agora note que a grande massa do povo ainda não sabia quem era Jesus. Pensavam que ele era um curandeiro, ou então que ele era algum dos profetas. Não tinha uma ideia certa quem era Jesus. Entretanto, os discípulos agora sabiam quem era Jesus e estavam presenciando o poder de sua glória. Pedro, posteriormente, lá no capítulo 1 de 2 Pedro, vai registrar que ele viu a glória de Deus em Jesus naquele monte, e palavras proféticas foram registradas, movidas pelo Espírito Santo de Deus. Nenhuma palavra profética foi dada por particular elucidação, ou seja, esta palavra que aqui nós estamos estudando, registro da obra de Deus, registro da glória de Deus, registro do ministério de Jesus, registro do ministério dos apóstolos, registro de tudo que a igreja primitiva viveu na implantação do reino poderoso de Deus. Tudo isso, amado, não é profecia de particular elucidação, não são coisas humanas, é aquilo que vem do alto, é aquilo que vem de Deus, é aquilo que vem de Cristo Jesus. Então, tendo esse pano de fundo, nós temos em tela uma experiência emblemática da vida de muita gente. Por que, pastor? Me explique melhor. Porque, primeiramente, aí nos versículos que lemos, versículos 2 a 8, no monte da transfiguração, no alto daquele monte,
Os discípulos vivenciaram uma grande experiência com Deus. Os mais íntimos do círculo de Jesus tiveram o ápice da vida espiritual, viveram algo inédito, inaudito da história, a transfiguração de Jesus. Viram Jesus reunido com Moisés e Elias, ouviram a voz do Pai dizendo: este é meu Filho amado, a Ele ouvi. Foi uma glória poderosa que envolveu. Mas ao mesmo tempo que isso ocorria, outros discípulos de Jesus, ao pé do monte, viviam uma experiência de fracasso. Uma experiência de fracasso, dos maiores fracassos já registrados na palavra, quando um pai vem diante de Jesus e diz: Jesus, eu roguei a teus discípulos que me ajudassem no âmbito espiritual e eles nada puderam fazer. E isto é uma experiência emblemática na vida de muita gente. Ah, pastor, eu já fui uma pessoa que já vivi tempos gloriosos, já vivi tempos poderosos, e agora minha vida está esmirrada, minha vida está caindo, está se esvaindo pelas mãos, estou percebendo que estou me vendo numa ladeira abaixo. Eu já tive um ministério muito grande, mas já fui muito arrogante. Quando recebia ligação de pastores, eu dizia: não posso lhe atender, porque estou com a minha mesa muito cheia, estou com muitos compromissos, acabei de um culto lotado e não posso lhe atender. E parece que agora o ministério está em derradeira ladeira para baixo, estou vivendo um momento terrível na minha vida. Pessoas que dizem agora que tiveram já grande sucesso na sua vida profissional, ou na sua vida amorosa, no seu casamento, na sua família, e hoje vive uma vida destruída, uma vida aquém daquilo que Deus preparou para você. Essa era a experiência dos discípulos. Então veja aqui no versículo 14 ao versículo 18, diz assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam fazer nada. Não puderam fazer nada. Amado, que situação. Sabe, você se veja hoje e que você diga: pastor, este é o meu caso, eu não posso fazer nada, eu estou de mãos atadas, eu não tenho recursos financeiros, eu não tenho recursos humanos, eu não tenho condições de fazer nada, a coisa está emperrada, está parada. Só Jesus, eu lhe digo, amado, só Jesus, mas Jesus vai te usar, e nós vamos ver isso. Então este evento dos discípulos faz um paralelo com a narrativa do Êxodo. Por quê? Porque Moisés estava no alto do Sinai, recebendo altas e grandes revelações de Deus, recebendo as tábuas do decálogo, vendo a glória de Deus, e ao mesmo tempo o povo estava lá embaixo fazendo um bezerro de ouro, no fracasso espiritual. E quando Moisés desce e vê aquele fracasso, que terrível. Por isso agora Jesus é um novo Moisés, e as experiências são paralelas. Agora lá atrás Moisés, no fim das contas, a lei não trouxe solução definitiva, mas agora em Cristo a solução é definitiva. Agora em Cristo nós temos um que é maior do que Moisés, alguém que pode trazer a solução e suprir as nossas falhas, as nossas fraquezas.
e pode nos tornar em Cristo Jesus, e já pela fé nos tornou mais do que vencedores sobre as quedas, mais do que vencedores sobre o pecado, mais do que vencedores sobre a escravidão, sobre as prisões existenciais, sobre os fracassos, para que possamos superá-los e avançar em Cristo Jesus. Então, amados, o poder de Jesus vem do alto, e isso foi visto pelos discípulos no alto do monte, na transfiguração. E agora Jesus demonstra o seu pleno poder sobre o mundo espiritual ao libertar o jovem possesso deste texto que estamos lendo. E eu lhe digo, aqueles que verdadeiramente conhecem e creem em Jesus podem experimentar o seu poder para serem canal de sua compaixão. Ou seja, aquilo que os discípulos não conseguiram ser. Os discípulos não conseguiram, naquele momento, ser canal da compaixão de Jesus e libertar aquele jovem. Por quê? Por que não conseguiram? Então a grande pergunta, pastor, como ser canal desse fluir? Como ser canal dessa compaixão? Como ser canal dessa bondade? Como ser canal, instrumento, para que Deus me use a minha vida para libertar possessos, para libertar pessoas que estão mergulhadas no mundo, na podridão e na perdição? Como, pastor? E aí veja agora, veja como Jesus faz a obra. Vamos responder, vamos chegar lá. Versículo 19 a versículo 27. Então vimos que o pai do menino chegou, relatou para Jesus o que aconteceu com o filho dele e o que aconteceu diante dos discípulos que não conseguiram fazer nada. E aí versículo 19, então Jesus lhes disse: ó, geração incrédula. Olha aí, amado, a incredulidade é um impedimento para Deus agir. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Traz o menino aqui. E o trouxeram. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente agitou com violência. Caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Louvado seja o Senhor. Tudo é possível ao que crê. Tudo, amado. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: olha, nessa hora a multidão estava atrapalhando, amado. E na hora do milagre sempre aparecem pessoas para atrapalhar. Na hora que Deus está querendo fazer o milagre, sempre aparece um para atrapalhar, sempre aparece um para jogar uma dúvida, sempre aparece um para dizer: não sei não, hein? Não vai por aí não, hein? Sempre. Quando Jesus percebeu isso, a multidão estava fazendo isso, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Louvado seja o Senhor. Então, amado, ouça o que o seu pastor vai lhe dizer nesses 3 minutos, nesses 4 minutos finais. Aqueles que verdadeiramente conhecem e creem em Jesus e querem ser canal do fluir de Jesus, devem viver nele, devem viver para ele, devem se mover por meio dele. Veja o versículo 28 e 29, porque essa é a chave do entendimento do texto. Então, quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: mestre, por que não podemos nós expulsar o demônio?
Respondeu Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Então, amado, os discípulos, vezes por outras, fracassaram e foram derrotados devido à tendência que eles tinham de viverem por si mesmos. E outras vezes Jesus disse: vocês são tardios de coração para crer. Você lê lá, você lembra daquela passagem de Lucas 23, quando eles estavam os discípulos a caminho de Emaús, fugindo de Jerusalém? Jesus disse: vocês são tardios de coração para crer. Agora aqui nesse texto Jesus disse: ó geração incrédula. Lá no texto de Marcos, capítulo 8, na segunda multiplicação do texto, Jesus disse: eu multipliquei na primeira e sobrou cestos, multipliquei na segunda sobrou cestos. Vocês não entenderam ainda que eu sou o Deus que supre e ainda faço sobrar, para que tenha abundância na minha obra? Mas a obra de Deus tem que ter abundância. Eu estou orando para que Deus derrame uma chuva de bênçãos tão grande, tão grande, tão grande, tão grande na vida dos irmãos e irmãs da igreja, que os irmãos e irmãs da igreja vão trazer aqui dízimos e ofertas muito, muito, muito grandes. Vai haver muita sobra na obra de Deus. Nós vamos montar uma equipe gigante na obra de Deus, para a glória do Senhor, tanto lá em Itaipu, quanto aqui no Rio de Janeiro. E quiçá Deus permita já começar aqui no Rio de Janeiro, para já começarmos a ter essa experiência e levar coisas grandes para Itaipu, porque Deus vai fazer. Deus vai fazer. Então Jesus estava dizendo para aqueles discípulos: vocês são tardios de coração, vocês têm a tendência de viver por si mesmos. Jesus disse: a casta não sai sem oração e sem jejum. Então os discípulos haviam recebido o poder de Jesus para fazer as suas obras, sim, mas eles estavam pensando que este poder estava neles, em si próprios. E a oração e o jejum aqui são sinais da dependência de Deus, são formas de aceitar de maneira concreta o poder pertence a Deus. Amado, jejum sem oração é dieta. Você vai a nutricionista e faz dieta. Jejum sem oração é dieta. Agora, se você quiser jejuar e estar em oração nesse período, um período de separação, você se abstém das coisas e está ali em oração diante de Deus, oração e consagração, aí é válido. É de forma concreta. Você está dizendo: espera aí, o que é mais importante do que daquele pedaço de lasanha? O que é mais importante do que aquela Coca-Cola descendo geladinha aqui pela garganta? O que é mais importante do que aquela pizza, da Pizza Hut, com a borda recheada de creme? O que é mais importante? Chantilly. O que é mais importante? É a consagração, é a oração. Então, por um período, eu vou me abster desse alimento aqui, vou me abster disso para orar, para me consagrar, para buscar a Deus. Aí é válido. Aí é válido. Não é jejum para fazer barganha. Eu vou jejuar para o Senhor me dar aquilo. Eu vou jejuar para fazer aquilo outro. Não. Não é barganha. Deus não aceita barganha. Mas é para você se consagrar, estar diante de Deus. A oração, são sinais da dependência de Deus. Por quê? Porque o poder pertence a Deus. E aí, amado, você veja que os discípulos foram expulsar o demônio sem orar, sem no mínimo orar. Às vezes não deu tempo de jejuar, não deu tempo de, mas orar tem que ter tempo, amado. E eles foram lá expulsar o demônio sem oração, sem nada, totalmente despidos, sem armadura nenhuma. Consequência, o capeta não saiu. Consequência, foram envergonhados. Consequência, o pai do menino, seus discípulos nada puderam fazer. Consequência, fracasso espiritual. Mas Jesus disse: dependam de mim, estejam na brecha, estejam na dependência. Quer viver um grande avivamento? Abra mão do seu orgulho. Quer viver um grande avivamento? Abra mão da sua arrogância. Você que se acha semideus,
você que se acha o último biscoito da rosquinha, o último gole de Coca-Cola, você que se acha o grande, ultra, super profetão das nações humanas do mundo, que além de você não tem outro endereço de Deus no mundo aqui, é só o teu endereço, que é o endereço de Deus. Isto é arrogância. Arrogância. Deus não se move na arrogância. Deus não se move na soberba. Bota as barbinhas de molho. Desça, tira a sandália bota a sandália da humildade. Desça do pedestal. E busca Deus, dependa de Deus. Você verá um grande avivamento. Então, amados, eu preciso terminar dizendo que a oração tem um potencial extraordinário de aplicar o poder de Deus a situações concretas, a subjugar forças espirituais do mal e a gerar transformação, porque oração é fé em ação. Nós não podemos ter sucesso na caminhada cristã se não compreendermos a necessidade de uma vida de oração profunda e constante. Não teremos jamais condições de crescer se pensarmos que a capacidade inerente de ser vencedor, espiritualmente falando, parte de nós. Jamais seremos vencedores e cresceremos se acharmos que parte de nós. Nada parte de nós, nem o pensamento, nem sequer somos capazes de pensar alguma coisa. A nossa suficiência vem de Deus. Somos o que somos pela graça de Deus. Em si mesmo, o cristão é frágil, o cristão é vaso de barro, mas em Jesus o poder de Deus se manifesta. Quem quer experimentar o poder e desfrutar de legítima glória, precisa permitir que Deus entre na sua história. Vou repetir: quem quer experimentar o poder de Deus e desfrutar de legítima glória, precisa permitir que Deus entre na sua história. Assim como o pai daquele menino endemoniado: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Amado, coloque-se nas mãos de Jesus. E certamente, amado, com humildade, o vaso de barro tem um grande poder dentro dele. Deus vai honrar, Deus vai operar tremenda e abundantemente, em nome de Jesus. Que assim seja, assim diz o Senhor. Então, amados, nós temos agora 25 minutos para a oração da fé. Nós temos aqui uma lista de oração para a glória do Senhor, 2 páginas de lista, mas nós temos alguns nomes que entraram hoje para a oração, 3 nomes especialmente. Nós temos aqui a minha Irpri, que é a minha irmã prima, a Juliana Muniz Santiago, está com problema de saúde, passou lá uma cirurgia, está em casa, problema de saúde, está em recuperação domiciliar, situação difícil, mas Deus é maior. Deus é maior. Vamos orar pela vida dela, vamos colocar a vida dela diante de Deus em oração, vamos chamar a existência, que todo problema de saúde caia por terra em nome de Jesus. Nós temos também a Caroline Correia Stanislau, está internada e precisa da cura divina, precisa do milagre da cura divina. Em nome de Jesus, vamos enviar uma palavra de oração para esta jovem. As duas são jovens aqui, uma tem 41 anos, a outra tem 43. São 2 jovens precisando da oração. E também a irmã Acirema Freitas, nervo ciático, está acamada e saúde fragilizada. Vamos orar pela vida dela, vamos declarar saúde, vamos declarar cura, vamos declarar restauração plena em nome de Jesus. E todos os outros nomes da lista permanecem, orando também pelo nosso ministério, para que portas se escancarem, as comportas dos céus se escancarem de uma forma, irmãos, como vamos ficar igual a Malaquias 3:10, Senhor,
não tem nem onde recolher tanto milagre, tanta bênção, tanta vitória. Eu creio em nome de Jesus. Pai amado, eterno, bondoso, bendito e maravilhoso. O Salmo 34, 8 diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Pai amado, nós estamos aqui para nos refugiar em Ti, Senhor, para nos refugiar sob a Tua graça, para nos refugiar sob a sombra das Tuas asas, Pai, porque nós sabemos que de nós mesmos não somos capazes, Pai, e muitas das vezes, Pai, homens de Deus perderam a direção no ministério, perderam a direção, o cheiro da ovelha, como se diz, o trato das ovelhas, por causa da excessiva confiança em si próprio, a excessiva confiança na sua carne, esquecendo-se assim da dependência absoluta de Deus, porque não basta separar um momento para orar, se no coração a pessoa tem essa excessiva confiança em si próprio, porque aí até aquele momento de oração poderá ser feito como uma mera religião que vai reforçar o seu orgulho. Assim aconteceu com o fariseu, que lá na oração dizia: eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou maravilhoso, eu sou o bonzão, eu sou o último biscoito do saco da rosquinha, eu sou o último gole da Coca-Cola. E Jesus disse: ele não vai sair dali justificado. Então, ó Pai, nós precisamos diminuir para que Tu cresças. Nós precisamos ter a consciência da dependência absoluta de Deus, de fato, de verdade. Nós precisamos de crer absolutamente que somos o que somos pela graça de Deus. Se a Bíblia diz que nós somos vasos de barro, nós somos vasos de barro. Nós não podemos pensar de nós além do que convém. Porque se nós confiarmos na carne, como disse Paulo, nós vamos nos perder no caminho. Não somos dos que confiam na carne. A carne é podre, a carne para nada aproveita. Não podemos cair nessa armadilha da vanglória, do orgulho. A carne é trapo de imundice. Senhor amado, estava agora mesmo antes do culto conversando com um presbítero amado do nosso ministério, presbítero Jorge Andrade, e estávamos aqui exatamente conversando sobre isso. Todas as vitórias que vêm, dizemos, é Deus quem faz, é Deus quem faz, a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus, a vitória é Deus quem dá, a sabedoria é Deus quem dá, a porta é Deus quem abre. E é assim, Pai, que tem que ser. É assim, Pai. Os discípulos nesse contexto fracassaram espiritualmente, porque acharam que o poder era deles, acharam que partia deles próprios, e não parte deles próprios, não parte de nós. O poder vem de Deus, o poder vem do alto. Por isso a voz do Pai disse: este é meu filho amado, a Ele ouvi. Nós precisamos constantemente estar bebendo da fonte. A fonte é a palavra de Deus, a fonte é o Evangelho de Cristo Jesus, a Bíblia Sagrada de capa a capa. Nós precisamos estudar, precisamos ler. Pai, obrigado pela vida dos irmãos e irmãs da igreja que permitem que o pastor Anderson possa viver da obra de Deus, para poder estar diariamente. Tu sabes, Pai, o quanto eu tenho me esforçado, horas e horas diariamente, estudando a palavra de Deus, para poder trazer o melhor alimento sobre o altar da igreja, para poder alimentar o seu povo, Pai, para que as ovelhas tenham alimento sólido. Nós precisamos de alimento sólido, nós precisamos de alimento sólido. O Salmo 34, 8 diz: provai e vede que o Senhor é bondoso. E lá no rodapé da palavra, esse Salmo 34, 8 aponta para 1 Pedro 2, versículo 3 em diante, quando diz: se é que tendes experiência que o Senhor é bondoso, desejai ardentemente o leite espiritual, para que tenhais crescimento para a salvação.
Então, Pedro está dizendo que precisamos desejar ardentemente a palavra. E quando desejamos ardentemente a palavra, lemos, nos instruímos na palavra, mergulhamos na palavra, aí nós temos crescimento e passamos a nos alimentar de alimento sólido, para que tenhamos as nossas faculdades espirituais exercitadas em Cristo Jesus. Pai, quantas pessoas vivem como meninos agitados, carnais. Precisamos de crescimento, porque na hora que Deus quer fazer um milagre, sempre existe uma multidão que concorrendo ali na situação. O inimigo, ele concorre, ele quer roubar a cena, ele quer entrar para roubar a cena. E Jesus, percebendo que a multidão concorria com aquele evento em que ele estava para fazer o milagre, Jesus logo se adiantou, expulsou o demônio, curou, libertou e fez o milagre. Então, ó Pai, precisamos de ter discernimento espiritual, e esse discernimento vem com um crescimento espiritual, para que nós saibamos identificar as estratégias de Satanás, que tenta concorrer com a obra de Deus, para tentar roubar a cena. E quando ele rouba a cena, o demônio não é expulso. Quando ele rouba a cena, o pai do menino fica lá fracassado. Eu roguei os discípulos que nada puderam fazer. Quando ele rouba a cena, as coisas ficam travadas na obra de Deus, as coisas não avançam, a obra de Deus não avança, a casa de Deus fica esmirrada de provisão. Pai, isto é verdade, Pai. Não é simplesmente estar aqui, eu não sou nenhum mercenário, não. Nós não somos mercenários, não estamos aqui olhando o bolso das ovelhas. Quando entra uma ovelha, nós não olhamos para o bolso dela, não. Nós olhamos para o coração, nós olhamos para a ovelha. Todas as ovelhas são amadas, são respeitadas e são pastoreadas. Mas nós precisamos orar e declarar, Pai, janelas dos céus abertas sobre a igreja de Deus, para que haja sim provisões miraculosas, para que a tua casa tenha sim abundância, sim, Senhor. Isto aqui está dentro desse contexto. No capítulo anterior foi isso que aconteceu na multiplicação dos pães e peixes, e os discípulos, por causa do fracasso espiritual, não perceberam isso. Então nós precisamos, Pai, depender absolutamente de Ti, Senhor, em oração, em leitura bíblica, em meditação, para que nós aprendamos a depender de Ti, confiar em Ti, e então, Senhor, a Tua obra vai ser desenvolvida na vida dos Teus filhos, Pai. A Tua obra vai ser desenvolvida na vida do Seu povo, meu Pai. E às vezes, mesmo quando acharmos que as coisas estão difíceis, estão problemáticas, Deus estará operando, Pai. A igreja passou os primeiros séculos da era cristã debaixo de perseguições e debaixo de lutas, mas Deus fez uma grande obra, e hoje somos milhões e milhões, bilhões de pessoas no mundo inteiro. Pai, eu creio que nesses últimos tempos o Senhor está preparando o seu povo para um grande avivamento, Pai, para um grande avivamento, Pai. Eu creio que nós veremos pessoas cegas voltando a enxergar, mudos falando, surdos ouvindo. Nós veremos paralíticos andando. Nós poderemos ver, se o Senhor permitir, até mortos ressuscitarem, Pai. Eu creio, Pai. Eu creio, meu Pai. Eu creio, meu Pai. A Tua palavra vai correr no mundo inteiro, Pai. Nós vamos ver as famílias diariamente cultuando com seus familiares, uma vez por semana cultuando em pequenos grupos dentro de casa, célula ou pequeno grupo, e todos os dias a igreja estará aberta, pelo menos 2 cultos pastorais, além de culto de oração, culto de louvor, culto de juventude, culto para os homens, culto das mulheres, culto da família, culto para os homens, irmãos, irmãs,
que querem aprender a empreender. Culto em todas as ocasiões, Pai. De consagração, de busca, de intimidade com Deus. A igreja estará aberta, Pai, diariamente, até porque dor de barriga não se sabe a hora que dá, e quando der dor de barriga na ovelha, a casa de Deus vai estar aberta para recebê-la, vai estar aberta com pastores 24 horas por dia na igreja para recebê-las. Uma alma só não faz verão, uma pessoa só não pode dar conta disso tudo, seria desumano, adoecer a vida da pessoa, não pode. Paulo repreendeu a Epafrodito por causa disso. Moisés foi repreendido por Jetro por causa disso. Então, Senhor, é preciso que haja provisão, porque também nós não podemos pegar pessoas e colocá-las 24 horas por dia dentro da igreja e achar que ela vai pagar as contas dela de que maneira? Vai viver de quê? De suspiro? Vai viver de vento? Não, precisamos honrar aqueles que merecem honra, precisamos dar honra para aqueles que se dedicam à obra do Senhor. Para isso é preciso provisão na obra de Deus. Então, ó Pai, eu vou clamar diariamente, continuar clamando, Pai, nos meus momentos como tenho feito, Pai. Derrama chuvas de forma sobre-humana, sobrenatural, mas bênçãos tão grandes e tão grandes e tão grandes, que as pessoas vão olhar a gente e falar: isso aqui é sobrenatural, não é possível, isso aqui é sobrenatural, é Deus. Eu preciso honrar a casa do meu Deus, eu preciso honrar a casa do meu Pai. Eu tenho lá um pastor que é íntegro, eu tenho lá um pastor que é homem de Deus, eu tenho lá um pastor que vive de joelhos, em oração, em leitura bíblica. Eu preciso honrar a casa do Pai. Senhor, derrama, Pai, que nós vamos levantar pessoas, vamos levantar pastores, vamos levantar músicos, vamos levantar missionários, vamos levantar capelães, para fazerem diariamente visitas aos UTIs, a hospitais, às famílias, aos funerais, aonde tiver necessidade de gente, estarão lá equipes, pessoas. Uma pessoa só não pode dar conta de tudo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu creio numa grande obra. O Senhor tem me incomodado diariamente, às vezes pela madrugada, Pai. Às vezes eu acordo e é o dia inteiro pensando nisso, o dia inteiro meditando nisso, assim. Como é que vai ser feito, como é que a obra vai ser feita, como é que as coisas vão ser feitas na obra do Senhor. Visitar o hospital, visitar os lares, culto no lar, pequenos grupos, célula, culto de manhã, culto de tarde, culto de noite, culto todos os dias, ensaio, montar equipes. Deus, é o dia inteiro, a minha mente girando nisso, a minha mente voltada para isso, Pai, porque eu sei que Tu queres fazer um grande avivamento, Pai, um grande avivamento. Nós vamos colocar gente na casa das pessoas. Todas essas pessoas da lista aqui vão receber visitas semanais na sua casa. Todas as pessoas que estiverem na nossa lista e tiverem o desejo de receber a oração na sua casa, vão receber a visita na sua casa semanalmente, todas elas. Eu creio nisso, nós vamos botar gente para fazer isso, em nome de Jesus. Vamos ter 24 horas por dia um disque oração. Com dor de barriga, não se sabe o momento que dá, e quando der, a igreja vai estar lá para receber, a igreja vai estar lá para aconselhar, a igreja vai estar lá para orar. A igreja está presente desde a maternidade até a sepultura, e nos momentos mais importantes e difíceis da vida, a igreja está presente. E a igreja, Senhor, então, ó Deus, levanta, Pai, levanta mais e mais, levanta homens e mulheres comprometidos com a Tua obra, levanta, Pai, levanta. Nós estamos clamando por isso, ó Pai, estamos clamando, Pai, porque nós queremos ver o Brasil ser saculejado, nós queremos ver o Brasil ser impactado, nós queremos ver o Brasil ser transformado,
pelo poder do Evangelho, Pai. Levanta, meu Deus, em todos os estados do nosso país, todas as confederações, levanta homens e mulheres de Deus, pessoas de oração, pessoas que dobram o joelho, Pai. Toca, Pai, nos corações. Mostra, Deus, que aqui não é um homem carnal, aqui não é um homem carnal interesseiro que está olhando o bolso de ninguém, não. Abre janelas dos céus, Pai. Abre as comportas dos céus, Senhor, sobre o teu povo, em todas as instâncias, Pai. Saúde, finanças, família, trabalho e vida espiritual, Pai. Para que ninguém fracasse na vida espiritual. Para que teu povo dependa de Ti, Senhor, em oração e em meditação bíblica. Quando Satanás bater na porta, quem vai abrir a porta é o Senhor Jesus. Vai bater em retirada. Se por um caminho o inimigo se levantou, por 7 caminhos fugirá da nossa presença. Em nome de Jesus, Pai. O texto é claro, a multidão estava concorrendo com a obra que Jesus queria fazer. O Pai havia rogado aos discípulos, e os discípulos nada puderam. E quando o Pai foi rogar ao Mestre Jesus, a multidão concorria. Satanás queria atrapalhar aquele momento, mas Jesus sabiamente fez o milagre, fez a obra rapidamente, o milagre rapidamente, operou a libertação daquele processo e Deus foi glorificado. Meu Pai, que nós estejamos na dependência do Senhor, que nós estejamos na dependência de Cristo. O mundo está gemendo, Pai. O mundo está gemendo pela revelação dos filhos de Deus. Pai, levanta em todos os estados da nossa confederação homens e mulheres de Deus, Pai. Levanta, Pai, em cada município do nosso país uma igreja. Levanta, Pai. Levanta pregadores, homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo. Pessoas que tenham coragem de pregar a palavra. Pessoas que tenham coragem de abrir a boca e pregar o Evangelho. Pessoas que tenham unção e iluminação de olhos para pregar a Tua palavra. Para que a Tua igreja esteja alerta. Porque os dias são maus. Os dias são maus. Vai alta hora, as trevas estão avançando, a imoralidade está avançando, o mundo está avançando, cada dia mais a igreja tem sido perseguida. O momento é esse, a hora é essa, Pai. Levanta, Pai, levanta uma igreja de oração, levanta uma igreja de oração, ó Pai. Que teus filhos amados tenham o coração quebrantado nesta noite para terem uma vida de oração, Senhor. Não pode ficar somente nas minhas palavras, não pode ficar somente durante essa live. As pessoas têm que ter vida de oração, meu Pai. Acordou, a primeira coisa que faz é orar. Vai dormir, antes de dormir, ora de novo. Durante o dia está sempre em espírito de oração. A mente voltada para Deus, a mente voltada para as coisas do Senhor, a mente voltada para as coisas espirituais. Oração, 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 oração. Diz que Jesus tomou Pedro, Tiago e João e levou-os para o alto monte, para o momento a sós. E lá naquele alto do monte tiveram uma experiência tremenda. Ó Senhor, é disso que a Tua igreja precisa, meu Pai. Estar a sós em oração diariamente, meu Pai. Precisamos separar um tempo de oração diário em um lugar e não negociar isso. Eu sei que isso é uma guerra. As pessoas não imaginam como o mundo espiritual trabalha. A multidão concorre com Jesus. Como as coisas concorrem para que nós não consigamos ter uma vida de oração. Parece fácil, eu vou escolher um momento e vou orar e acabou, e ninguém vai me impedir. Não é fácil, não é fácil. O mundo espiritual concorre contra. Precisamos vencer a carne,
precisamos vencer tudo para estar em oração, meu Pai. Desperta teu povo para oração, Senhor. Quando todos estivermos de joelhos dobrados, precisamos estar nessa conexão, porque aqui a palavra diz: Moisés, quando estava no alto de Sinai, o povo estava adorando o bezerro de ouro. Quando Jesus estava lá no alto do monte com os seus discípulos na transfiguração, outros discípulos estavam lá embaixo fracassando espiritualmente, não conseguindo expulsar o demônio, porque não tinham vida de oração e jejum. Ou seja, Pai, a igreja precisa caminhar junto com a sua liderança espiritual. A liderança espiritual não pode ter vida de oração sozinho. A liderança espiritual não pode viver estudando a palavra de Deus sozinho. Por isso nós enviamos 2 devocionais todos os dias. Por isso nós levamos o melhor alimento para o altar da igreja, para as pessoas terem alimento espiritual verdadeiro. Nós não negociamos isso aqui na igreja. O que é pregar nesta igreja é a palavra do Senhor. Para quê? Para despertar. Mas não pode ficar só no dia de culto. As ovelhas precisam orar diariamente. As ovelhas precisam ler a palavra diariamente. As ovelhas precisam orar diariamente. Precisamos estar no mesmo espírito. Não pode haver esse desnível. Enquanto um está lá no monte da transfiguração, outros estão lá no pé do monte fracassando. Não! Precisamos todos estar andando juntos com o crescimento espiritual. Nós veremos o Brasil ser tomado para Jesus. Nós veremos o Brasil ser curado das suas chagas purulentas. Nós veremos o Brasil ser avivado. Nós veremos a bondade, a misericórdia, o poder e a glória de Deus tomar esse país de forma poderosa. Porque o poder vem do alto. O poder não é meu. O poder não é de nenhum pastor. O poder não é de nenhum presbítero. O poder não é de ninguém em particular. O poder é de Deus. O poder é de Deus. O poder é de Deus. E Deus levanta apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para que todos, segundo a justa cooperação de cada parte, tenham a sua própria edificação e crescimento. Senhor, esse é o caminho, meu Pai. Esse é o caminho, oração e dependência de Ti, oração e dependência de Ti, oração e dependência de Ti, oração e dependência de Ti. Veremos um grande avivamento, Pai. Veremos pessoas cancerosas serem curadas. Veremos cegos enxergando, surdos ouvindo, mudos falando, paralíticos andando, coxos saltando, até mortos ressuscitando. Veremos, Pai. Veremos milhões e milhões de vidas serem salvas para Jesus, tiradas do mundo, tiradas do adultério, tiradas do alcoolismo, tiradas da pornografia, tiradas do mundo das drogas, serem libertas da escravidão do pecado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Destruímos fortalezas agora, anulamos sofismas agora, apagamos os dardos inflamados por Satanás, em nome de Jesus. No mesmo Espírito, no mesmo Espírito, no mesmo Espírito, nós veremos, Senhor, a glória de Deus. Então esses nomes, Pai, estão diante de Ti. Juliana, seja curada do alto da cabeça à planta dos pés. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não temas, crê somente. Receba, Caroline, Correia, Stanislau, receba a tua cura do alto da cabeça à planta dos pés. Receba, 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 em nome de Jesus, a tua cura nesta hora, para a glória do Senhor. A Serema Freitas, nervo ciático, a camada fragilizada, receba um milagre, minha irmã. Receba um milagre no teu corpo, a tua cura divina. Nós oramos pela tua vida, ligamos na terra e seja ligado nos céus. Em nome de Jesus, Pai. Cada um dos nomes, cada uma das famílias, cada uma dessas vidas amadas estão ligados em oração diante de Deus. Em nome de Jesus, e o povo amado do Senhor diga amém, amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Amadas ovelhinhas,
Deus seja louvado pelas suas maravilhas. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês nesta 1 hora de live, em que podemos partilhar o pão espiritual, em que podemos partilhar a palavra do Senhor e esses momentos de comunhão tão preciosos em Cristo Jesus. Para mim é uma alegria muito grande, para mim é uma bênção muito grande estar aqui com vocês para glorificarmos e adorarmos a Deus como uma família em Cristo Jesus. Eu amo cada um dos senhores e das senhoras, porque são minha família espiritual, meus irmãos em Cristo Jesus. Eu quero, para terminar, convidá-los a estar presencialmente neste próximo domingo, às 9 horas da manhã, aqui na rua General Roca, 340, na Galeria, próximos da Praça Sans Pena, bem próximos da Praça Sans Pena, no coração da Tijuca, Rio de Janeiro. E muito, muito em breve, estaremos também na Estrada Francisco Cruz Nunes, 10.031, em Itaipu, na região oceânica de Niterói, naquele templo maravilhoso, para adorarmos a Deus com alegria, em espírito e em verdade. Amém? Então, nesse próximo domingo, eu lhe convido, esteja presente, venha orar, venha adorar, venha glorificar ao Senhor. Nossa amada pastora, com a graça e a permissão do Senhor Jesus, estará trazendo a palavra, exatamente este tema: não temas, crê somente. Vamos juntos estar orando a Deus, meditando na palavra e louvando o Senhor. Esteja conosco para a glória de Deus. Encaminhe essa live. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça agora, por favor. Entre lá, YouTube, @Cristo Vive Missão, e inscreva-se em nosso canal. Assista os nossos vídeos, curta, comente e compartilhe. Não deixe de compartilhar essa live, este conteúdo de suma importância, que é a pregação da palavra de Deus. Amém? Então, que você tenha uma noite ricamente abençoada por Deus, você tenha um sono maravilhoso, sono dos justos, com a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você tenha um sábado maravilhoso, um final de semana em perfeita vitória. Que a graça, a paz, o amor, a misericórdia e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem em tua vida hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. E eu lembro, os amados irmãos, somos o que somos pela graça de Deus.